Salve galera, seja bem-vindo a mais uma aula de Lábio e hoje nós vamos aprender um pouco sobre uma estrutura simples, porém muito importante, conhecida como array. Diferente das outras aulas, essa não vai ser uma aula de lógica de programação, e sim sobre o conhecimento da estrutura. Pretendo que essa aula seja bem rápida, tá? E direta. A gente vai estar estudando essa estrutura agora porque ela vai ser de importância fundamental para que a gente possa compreender as nossas próximas aulas, que é onde a gente vai falar sobre estruturas de repetição. Então, pessoal, antes da gente ir para a nossa telinha do computador, vamos entender mais ou menos o que é uma array. Array é como se fosse uma lista onde todos os itens dessa lista são devidamente numerados. Eles são numerados para serem localizados quando solicitados. Como assim? A princípio eu posso criar uma lista de compras. Uma lista de compras seria uma lista de strings. Strings é aquela parte dentro do nosso programa que corresponde a textos, né? Então eu posso criar uma lista de palavras, uma lista de string. Criando uma lista de string, o que a gente pode observar aqui, ó, na minha lista eu vou ter ovo, batata, pão e óleo. 4 elementos na minha lista e eu posso falar que o meu primeiro elemento da minha lista é o ovo. E o meu último elemento é o óleo. E quando eu passo essa lista para o meu programa, eu posso chegar ao meu programa e perguntar: ô programa, qual é o quarto elemento da minha lista? E o meu programa vai me retornar a palavra óleo. Isso é uma lista. A princípio, essa lista, que no caso da programação em outras linguagens, nós temos tuplas, temos listas, dicionários e algumas estruturas que se assemelham com a ideia de array, temos que ter muito cuidado que não são a mesma coisa. A gente vai focar aqui somente em array, por enquanto, porque, embora seja uma estrutura simples, ela é a mais fundamental dentro da linguagem de Lábio. Uma coisa importante sobre a nossa lista é que nós podemos criar uma lista não necessariamente de strings, nós podemos criar uma lista de números, onde eu posso ter aqui o correspondente a 4 depósitos mensais. E o que eu posso observar é que no meu primeiro depósito eu depositei R$200, no meu segundo 250, no meu terceiro 450 e no meu último R$600. Eu tenho 4 depósitos, esse depósito corresponde a uma lista numérica. E esses números eles podem ser inteiros, que é o caso aqui, ou eu posso colocar uma lista de números float, aqueles números com casas decimais, certo? Mas também não termina aí. Eu ainda também posso criar uma lista de booleanos. É uma lista de verdadeiro ou falso, ou seja, eu posso ter primeiro caso verdadeiro, segundo caso verdadeiro, terceiro caso falso, quarto caso verdadeiro e por aí vai. Então eu posso criar dentro do meu sistema de Lábio uma array, que eu estou chamando de lista, onde essa array ela pode ser uma array de string, ela pode ser uma array de números inteiros e ela pode ser uma array de números decimais e também uma array de booleanos. Mas o que eu não posso colocar dentro da minha array é uma outra array, mas isso vai ficar um pouquinho mais para frente. Vou vindo aqui para a telinha do meu computador, vamos entender melhor o que é essa array. Aqui na minha telinha, eu tenho aqui o diagrama de blocos e o meu painel frontal. Eu vou criar aqui no meu painel frontal já um numérico não, desculpa. Eu vou criar aqui array. E aí eu vou vir aqui, ó, eu tenho uma array, vou criar uma array. Tá aqui minha array. A princípio, ela é uma array de nada. Eu não tenho exatamente que tipo de elemento eu vou usar aqui dentro. Então eu vou pegar e vou criar um numérico. E eu vou colocar esse numérico dentro da minha array. Ó, vocês podem verificar que ele identifica que está dentro. E eu vou colocar meu numérico aqui dentro. Agora observem que minha array ela mudou o aspecto. Agora eu posso vir aqui, ó, na parte de baixo e puxar para baixo. Observe que está aparecendo um monte de números. Se vocês observarem bem, eles estão ligeiramente com uma opacidade menor. Eu vou colocar aqui um valor 1. E aí vocês podem perceber que aqui está com um fundo branco, uma opacidade máxima, e os outros estão com uma opacidade menor. Essa opacidade menor, no número no caso, com um fundo um pouco mais acinzentado, é porque esses elementos da minha array não foram ativados. Ou seja, a minha array só tem um elemento. Eu posso colocar o valor 0 aqui, ó, e ativar a minha array.
ativar o segundo elemento da minha array. E olha só, vou melhorar isso aqui, eu vou colocar o valor 5 e aqui eu vou colocar o valor 10. Note, agora eu tenho uma array de 3 elementos. Esses outros elementos aqui, embora eles estejam sendo exibidos, eles não foram ativados. Eu posso recolher eles. E aqui, vou rodar o meu programa continuamente não. Eu vou vir aqui e vou criar um indicador. Aqui, note que meu array, como eu criei aqui no meu painel frontal, ele é uma entrada de dados, né? Ele é um controlador. E eu vou criar uma array aqui, que vai ser um indicador. Criar indicador. E observe aqui, eu tenho meu controlador. Eu tenho o meu controlador e tenho o meu indicador. A princípio, todo valor, vou colocar no programa, vai ficar rodando constantemente. E eu vou colocar aqui o valor, por exemplo, 56. E vocês podem ver aqui que meu valor no meu indicador já foi alterado automaticamente, porque isso aqui está rodando constantemente. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui de vocês são para esses índices aqui na lateral do meu array. Eu vou mudar esse índice para 1. E aí o que está acontecendo é o seguinte, ele está começando a exibir a minha array a partir do índice 1. Isso é muito importante dentro da plataforma de LabVIEW. A contagem em LabVIEW é feita a partir do 0. Então, o primeiro elemento de qualquer lista ou de qualquer contagem feita em LabVIEW, ele sempre vai receber o índice 0. Então, aqui, quando está 0, vou baixar aqui para 0, quer dizer que ele está exibindo a partir do primeiro item, que é o 1. Ele vai exibir 1, 56 e 10. Mas quando aqui está 1, agora ele está exibindo a partir do segundo item, ok? Muitas pessoas podem ficar meio confusas, porque, por que não começa no 1? Isso vai ter uma justificativa mais lá para frente. É muito importante não começar no 1 para algumas lógicas e tal. E o 0 também seria correspondente ao nosso primeiro número na nossa ideia de uma divisão decimal. A gente tem o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O 10 já é uma repetição já é uma utilização de 2 algarismos. Então eu posso utilizar uma combinação de 10 elementos indo de 0 a 9 utilizando somente um algarismo. Bem, voltando para cá, eu vou ter o seguinte, eu posso colocar aqui para exibir a partir do terceiro elemento. É o terceiro elemento com o índice 2. Ok, a princípio essa aqui é uma array de numéricos, é uma array de números. Eu vou parar o meu programa e vou vir aqui e vou tirar esses números daqui. E agora eu vou colocar um booleano, um LED, aqui. E vou puxar esse LED para cá. Ou melhor, vou voltar aqui e vou colocar um botão, um controlador. E vou puxar esse botão para cá. E aqui, como vocês podem observar, eu tirei o meu numérico de dentro da minha array e apareceu ele aqui, fora da array. A princípio ele não tem função nenhuma, eu vou apagar ele. E se vocês observarem aqui, a minha conexão ela ficou quebrada. Por quê? Porque o meu indicador aqui é um indicador numérico e agora eu mudei o meu controle para um controle de booleano. Então esse array aqui não vai ser útil, eu vou apagar ela, vou apagar essa linha também e vou criar novamente um indicador. Lembrando que quando eu crio um indicador, ele já cria automaticamente referente à configuração que está no controlador. Então eu vou criar aqui um indicador, ele já vai criar um indicador booleano, certo? E aí eu posso vir aqui, executar o programa, vou executar continuamente e vou ligar o primeiro, ligar o terceiro. Note o seguinte, quando eu liguei o primeiro, a princípio só tinha ativado o primeiro e os outros estavam desativados. Eles não contavam. Por que porque essa ideia é desativada? Uma array ela pode ter infinitos termos. Só que ela vai sempre contar até onde apareceu o último termo. Então, por exemplo, digamos que no primeiro termo da sua array tem o valor 1. Aí vem 0, 0, 0, depois vem novamente o valor 1 e não tem mais nada para baixo. Ou seja, você tem 1, 0, 0, 0, só aí são
4 elementos, mais um 1, 5 elementos. Ele consegue fazer essa contagem de elementos sempre partindo do primeiro. O que acontece é que quando eu liguei o primeiro, só tinha um elemento. Quando eu liguei o terceiro, ele já automaticamente ativou, eu digo assim, ativou a contagem do segundo, mas ele não ligou o segundo. Ele ligou o terceiro, como eu pedi aqui, ó, mas ele já colocou aqui, numa forma mais escura, o segundo dizendo o seguinte, aquele ele também está sendo contado, ele também faz parte da lista, ele pode não estar ativado, mas ele faz parte da lista. Da mesma forma, ó, quando eu ativar esse último aqui, os outros já foram ativados, ok? Basicamente, isso aqui seria uma array de booleanos. Tá, vamos ao que interessa agora. Eu vou abortar aqui o meu programa, vou apagar esse indicador, vou tirar essa array daqui, vou fazer uma array numérica novamente e vou colocar alguns valores aqui para a gente estar trabalhando. Vou colocar aqui 2, 4, 6, 8, opa, agora que eu vi, 2, 4, 6, 8, 10, certo? E aqui eu vou colocar 15. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. 6 elementos, mas quais são os índices desses elementos? Qual é o número que localiza esses elementos? Esse aqui é o 0, esse é o 1, esse é o 2, esse é o 3, 4 e 5. Então, para 6 elementos, eu tenho um índice que vai de 0 a 5. Por que eu estou falando disso? A gente vai aprender umas funções de manipulação de array. Dentro aqui do meu diagrama de bloco, eu tenho aqui uma pastinha de array. E aqui eu tenho várias funções. Eu tenho funções para localizar um elemento específico, um valor específico. Eu tenho função que vai dimensionalizar, vai me dizer o tamanho dessa array. Ó, vou usar essa aqui, para dizer o tamanho da array. Eu vou vir com a minha array, a array entra na minha função e ele vai me retornar, vou criar aqui um indicador. Note que o indicador dessa função, ele é um inteiro. Por quê? Porque ele vai retornar um índice, ele vai retornar, tem um índice não, desculpa, ele vai me retornar um valor de números, uma quantidade de elementos, ou seja, uma quantidade de elementos a princípio tem que ser um número inteiro, tá? Então aqui, vou rodar o meu programa e note, ele está dizendo, tem 6 elementos. Assim como a gente tem aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Agora, eu posso também pegar essa array, vamos colocar uma outra função aqui, e eu posso ver o índice, um elemento específico através de um índice. Por exemplo, vou conectar minha array aqui, e aqui, note que ela tem 2 entradas, e eu vou escolher um valor para o índice, criar aqui o controlador. Lembrando que à esquerda de qualquer função são controladores. E aqui, está o índice. É justamente esse cara aqui, esse controlador, é esse aqui que apareceu aqui no meu painel frontal. E eu vou pegar e vou criar um indicador. Está aqui o meu indicador de elementos. Agora eu vou rodar meu programa constantemente e olhe, como aqui no meu índice está o valor 0, ele está pegando da minha array aquele elemento cujo índice é 0, ou seja, o primeiro elemento. Eu vou colocar aqui o índice agora sendo 1. Aí ele está pegando já o segundo elemento. Posso colocar 2, ele está pegando o terceiro elemento e por aí vai. E o que acontece se eu colocar 5? Está aqui o 15. O que acontece se eu colocar 6? Note, em 6 não tem elemento, ele está me retornando um valor 0. Ok? Mas tem que ter muito cuidado, porque aqui está dizendo, na dimensão do meu array, está dizendo que eu tenho 6 elementos. Então, a minha contagem ela vai até 5. Esse 6 aqui, além de o elemento seguinte ser 0, na verdade, ele não está nem ativado e por isso ele é 0. Ok? Vamos lá, parar aqui, abortar e vamos ver mais algumas funções aqui dentro de array. Nós também temos o replace. Esse replace ele permite com que você altere um valor dentro da array. Vamos usar ele aqui. Eu vou pegar a minha array novamente aqui, vou conectar na minha função. Agora, aqui eu vou escolher um índice. Vou criar aqui um controlador. Tá? Esse aqui é um segundo controlador, esse cara aqui,
Ele é um segundo controlador. A princípio... Opa! Eu só peguei Só peguei a parte de cima aqui, ó. Tá aqui meu controlador. E eu vou pegar aqui e vou criar um indicador. Tá aqui, ó. Vai ser o resultado que vai sair dessa função. Esse indicador é esse cara aqui, apareceu aqui agora. Opa, tirei errado. É esse cara aqui. A princípio, note que meu indicador ele deve ser uma array. Vamos melhorar essa ideia aqui. E eu vou executar o meu programa, só que quando eu executar, ele vai dar erro. Por quê? Porque tem um cara errado aqui, ó. Vou pedir para mostrar onde é que está o erro, ele está dizendo aqui, ó. Aqui tem um controlador que não foi ativado, que é o novo elemento. O que esse replace ele faz? Ele vai substituir um valor. Eu vou colocar aqui, ó, o valor 22. E vou executar o meu programa da seguinte maneira. Aqui em índice, eu vou colocar um valor 2. Qual é a ideia? Eu vou limpar tudo aqui. Acho que está muito bagunçado já. Vou tirar isso aqui, vou tirar isso aqui. Ctrl B. Ok. Vamos organizar aqui, ó. Pedir para organizar. Está organizado. A princípio eu tenho uma array. Essa array ela vai passar por essa função. Essa função ela substitui um valor dentro da array. Mas que valor que ela vai substituir? Aquele cujo índice eu escolher. E eu vou escolher através desse cara aqui, ó. Eu vou escolher o índice 2, certo? E eu quero que o elemento do índice 2 seja substituído pelo valor 22. E aqui vai aparecer o resultado final. Então, observem aqui. Quem é o elemento do índice 2? Esse aqui é o elemento do índice 0, esse aqui é o elemento do índice 1, e no caso o meu 6 é o elemento do índice 2. Então, quando eu executar meu programa, ele tem que repetir essa matriz, com exceção do número 6, que ele vai colocar... Matriz não, desculpa, array, com exceção do número 6, que ele vai colocar 22 no lugar, certo? Vamos executar uma única vez. Tá aqui, ó. 2, 4, 22, 8, 10 e 15. Ok. Até aí, a gente aprendeu um pouco sobre as funcionalidades, algumas funcionalidades de algumas funções de array. Existem várias aqui. Não dá para a gente falar de todas, somente hoje a gente vai falando ao longo do curso. Mas dentre elas, saber o índice, e localizar um elemento da minha array através do índice, substituir. E agora falta também esse cara aqui, que ele constrói array, ele meio que junta duas array, ou ele junta elementos para fazer uma array. Eu vou falar dele na próxima aula, que a gente já vai falar de estrutura de repetição, e vocês vão entender melhor qual é a ideia desse cara aqui. Vamos deixar isso para lá. Vamos organizar isso aqui. Tá, aqui está a minha saída. Eu posso... Novamente, se eu mudar o elemento aqui de dentro, eu posso tirar o elemento, e isso vai dar um erro aqui, ó, no meu programa, porque tudo que está vindo depois são numéricos, e minha array não tá configurada como numérico. Vou voltar com ele para cá. E agora que eu voltei, ele meio que resetou a minha array, certo? Então, galera, a gente viu um pouco sobre algumas funções para manipular arrays, e o que ficou faltando falar é sobre um detalhe importante na programação em LabVIEW, que é o seguinte: quando a gente tem o nosso programa, eu vou vir aqui direto para o meu diagrama de blocos, eu vou criar aqui uma estrutura de array, uma estrutura constante de array. Opa, não. Aqui, uma estrutura constante de array. Ela está toda cinza porque ela não tem informação nenhuma. Eu preciso dizer que tipo de array é. Para isso eu vou criar um numérico e vou colocar lá dentro. Agora é uma array de números, certo? E vou criar aqui também um simples numérico, um simples número. E está aqui meu numérico. Daqui eu vou criar também criar um indicador e criar um indicador. Vocês devem observar que, embora eles tenham as mesmas cores para dizer que eles estão informando o mesmo tipo de dado, no caso aqui eu tenho numéricos do tipo float, aqueles numéricos com casas decimais.
Essa linha aqui, ela é um pouco mais espessa. Por quê? Essa ideia da linha ser mais espessa é para trazer a ideia de que ela contém mais informação do que um simples numérico. E de fato contém, porque dentro de uma array eu posso ter diversos números, 2, 7, 3, 7, 5. Só dentro de uma array aqui eu tenho 4 valores, enquanto o numérico só pode carregar um valor, 5. Então, o LabVIEW ele utiliza-se dessa ideia de uma linha mais espessa conter mais valores do que o normal. Aqui eu tenho uma simples array, eu posso juntar duas arrays, juntar meio que emparelhar duas arrays, e aí eu teria uma linha mais espessa ainda do que essa daqui que contém somente uma array. Pessoal, esse é um detalhe relativamente interessante. Eu vou só mostrar para vocês, aliás, eu vou deixar a cargo de vocês testarem fazer uma array com booleanos e vocês verificarem também que a linha, do caso do booleano, que é uma linha verde, ela também fica espessa, assim como como no caso aqui do meu float, eu comparar uma array com uma simples constante booleana, tá bom, pessoal? Pessoal, esse é um detalhe muito importante na leitura do nosso código. Procurem fazer os programas sempre de forma legível e tentar entender ao máximo cada detalhe daquilo que você está fazendo. Tá bom, pessoal? Essa foi uma aula que não ficou tão rápida, mas eu acho que é uma aula muito importante para que nós possamos entender as nossas próximas aulas, onde nós vamos falar de estrutura de repetição, em especial já na próxima aula, vamos falar da estrutura for.